Bom, pessoal, dando continuidade então ao vídeo anterior, aqui eu trouxe mais fotos, né, do mesmo restaurante que eu mostrei no vídeo anterior, certo? Com carnes armazenadas de forma incorreta, né? Imagina como eles manipulavam esses alimentos, né? Sendo que, vejam bem, vejam a cor das carnes. A gente observa aqui só pela cor que a carne já não está mais com a sua qualidade ideal, certo, pessoal? Porque está armazenada fora, né, da temperatura de refrigeração. Isso é um erro muito comum em estabelecimentos comercializadores de alimentos. Retirar carnes para descongelar e deixá-las à temperatura ambiente, isso é um risco muito grande de ordem biológica, porque se eu retirar a carne e deixá-la descongelando à temperatura ambiente, eu vou propiciar ali naquele ambiente, né, naquela carne, um ambiente propício para o crescimento de micro-organismos, certo? Então, isso é um erro muito comum, né, e é um perigo enorme, né, porque quanto mais tempo a carne ficar à temperatura ambiente, mais micro-organismos se desenvolverão ali, certo, pessoal? E isso pode causar, né, dependendo dos micro-organismos, se tivermos micro-organismos patogênicos nesses alimentos, né, se eles forem contaminados com esse tipo de micro-organismos, eles podem causar doenças aos consumidores, né? Se tivermos apenas micro-organismos deteriorantes, eles não vão causar doenças aos consumidores, mas eles vão deteriorar esses produtos, né? Eles vão reduzir a qualidade nutricional desse produto, a qualidade sensorial desse produto, certo? Aqui desse lado foram observados, né, hambúrgueres, né, nessa foto aqui. Foi feita a aferição da temperatura desses hambúrgueres que estavam prontos, né, para serem preparados para o consumo. Foi observado, então, que esses hambúrgueres estavam com uma temperatura de quase 20 graus Celsius, quando eles deveriam estar em temperaturas de refrigeração. Pessoal, lembrem lá, temperaturas de refrigeração de 0 a 10 graus Celsius, né? Então, as temperaturas de 20 graus Celsius, elas já vão favorecer o crescimento de alguns micro-organismos. E isso também é um problema, né? Isso também é um risco à saúde dos consumidores. Aqui nós temos outras fotos, né, da forma como essas carnes estavam sendo armazenadas, né, de forma incorreta. Aqui o que parece ser a câmara fria do restaurante, né, aparentemente é isso. Então, a gente pode ver as carnes estavam abertas, colocadas em recipientes não próprios, né, para o condicionamento dessas carnes, né. Lembrem lá que a gente viu que não devemos colocar caixas, né, de papelão dentro das câmaras frias, porque essas caixas, elas trazem uma contaminação lá de fora, né, para dentro desse ambiente aqui que eu tenho carnes abertas, né. Isso aqui é algo muito sério, é um erro muito grave, por conta, principalmente, né, de perigos biológicos, como eu falei para vocês. Nessa outra imagem aqui, a gente pode observar peixes sendo transportados, né, de forma inapropriada também. Um aqui até está dentro de uma caixa de isopor, mas a gente pode observar que não tem nada ali que vai manter a temperatura dessas carnes, né? Outros estão em caixas de plástico, abertos ao ambiente, expostos ao ar, à poeira, a contaminações de diversos tipos, certo? E aqui mais uma foto dessas carnes que estavam sendo armazenadas neste restaurante, pessoal. A gente pode observar que isso é muito grave, né? Vocês sabem todos os perigos que o mau acondicionamento dessas carnes pode gerar, né? As carnes, elas podem ser contaminadas por diversos tipos de micro-organismos. E se elas forem deixadas a temperaturas propícias para o crescimento desses micro-organismos, eles vão crescer ainda mais, né? E
Ah, professora, beleza, mas depois eu vou pegar, vou fritar essa carne e vou matar tudo. Não necessariamente, né, pessoal? Lembra que nós vimos que existem alguns micro-organismos que são resistentes a altas temperaturas e outros ainda produzem toxinas, né? E essas toxinas não são eliminadas com temperaturas. Por isso é importante que a gente tenha um cuidado muito grande com relação a todos os tipos de alimentos, né? E as carnes, os produtos de origem animal e vegetal são muito susceptíveis, né, a alterações. Então é importante que a gente tenha consciência do quanto isso pode impactar na saúde dos consumidores, certo? Aqui eu trouxe outro caso para vocês de uma escola do Amapá. Foi feita uma fiscalização nessa escola e eles encontraram que todos os alimentos utilizados na merenda estavam sendo armazenados no chão, né, pessoal? Isso está errado, né? Nós vimos lá nas aulas de armazenamento, né? Mesmo que eu vou armazenar matérias-primas que ainda não foram processadas, elas têm que ser armazenadas em um local separado, de forma correta, que permita, então, passagem de ar por entre os produtos. Aqui a gente pode ver, os produtos estão todos escorados na parede, estão no chão, jogados, amontoados. Isso não pode acontecer, isso é um erro muito grave no armazenamento de alimentos, certo? E assim, muitas vezes o pessoal que estava lá armazenando esses alimentos nessa escola, eles não achavam que isso era um problema. Eu só tenho saco de arroz aqui, tá fechado, não vai acontecer nada. Não é bem assim, né, pessoal? As contaminações, elas vêm de todos os lugares. Então, é importante que a gente entenda por que é importante, né? Qual a importância de eu seguir exatamente as normas de higiene, né? De controle, para que eu forneça para as pessoas, né? Para os meus clientes, nesse caso aqui para alunos, forneça um alimento sem risco, né? Um alimento de qualidade, que eu posso comer tranquilamente, sem medo de acabar tendo uma doença de origem alimentar. Pessoal, aqui eu trouxe outra notícia, né? A Vigilância Sanitária, ela apreendeu 3 toneladas de alimentos em um supermercado em Vitória. Pessoal, esse supermercado, ele estava armazenando os alimentos de forma inadequada, né? Como carnes fora de embalagem, sem identificação de origem, validade, foram encontrados alimentos estocados ao lado de inseticidas, né? O que é muito grave. A gente já viu também que a gente não pode deixar alimentos perto de produtos, né, químicos, de produtos de limpeza, inseticidas. Imaginem o risco, gente. Qual o risco? Qual o perigo que eu estou proporcionando para esse alimento neste caso? É o químico, né? Então, é importante que a gente saiba qual é a função, então, de se seguir as regras, né? Esse mercado, então, ele foi autuado, né? Esse material todo foi apreendido e o gerente da Vigilância Sanitária disse, né, desse município: não me lembro, nestes 5 anos de vigilância, ter encontrado alimentos lado a lado com inseticidas. Havia pó de café, açúcar, água, refrigerante. Todos foram descartados imediatamente devido ao risco de contaminação. O que é o correto a se fazer neste caso? Não, eu só vou separar? Não, você não sabe se aquele alimento ele já está contaminado. Então, todo alimento que foi exposto a algum tipo de risco, né, algum tipo de perigo, ele deve ser descartado, né? A Vigilância Sanitária, então, chegou a esse local através de denúncias, porque esse supermercado também vende alimentos com preços diferentes e tudo mais, alterações de preços, outros problemas, rótulos violados, latas amassadas, né? Então, esse restaurante ele foi autuado para pagar uma multa entre 75 mil a 95 mil, né? E esse acordo foi feito, enfim, né, com relação às autoridades locais. Mas o que importa pra gente aqui é frisar que, pensa, gente, um supermercado, quantidade de pessoas que compraram alimentos ali, que muitas vezes podem ter tido alguma doença e nem sabiam qual foi a origem, né? Então, é importante
que também grandes estabelecimentos, os pequenos, médios e grandes, não importam, tenham consciência dos produtos que estão comercializando.